Olá, sejam todos bem-vindos ao C de Epidemiologia, Bioestatística e Condições de Saúde Populacional. Eu sou a professora Camila Bertini Martins e o tema da aula de hoje é tipo de variáveis. O objetivo da aula de hoje é apresentar os tipos de variáveis e aprender a classificar as variáveis envolvidas em um estudo. Na aula anterior, vimos que o termo epidemiologia significa estudo de populações e que população é o conjunto de indivíduos definido por pelo menos uma, mas potencialmente muitas características relacionadas à pessoa, como fatores biológicos intrínsecos ao indivíduo, hábitos e exposições, como por exemplo, o hábito de fumar e o consumo de bebida alcoólica, podem estar relacionados ao tempo ou período de tempo e ainda a características relacionadas ao lugar, como área geográfica, que pode ser, por exemplo, cidade ou país, ou ainda uma região limitada, como, por exemplo, uma escola. Essas características observadas na população são denominadas de variáveis. Ao longo deste curso, discutiremos exposições, indicadores de saúde e outros eventos, condições ou estados relacionados à saúde, que diferem entre os indivíduos nas populações. Denominamos todos os eventos, condições e estado como variáveis, ou seja, uma variável é qualquer característica observada ou mensurada que difere entre os indivíduos. As variáveis, elas podem ser classificadas como numéricas ou categóricas, e seu tipo determina a análise estatística apropriada a ser utilizada. As variáveis numéricas ou quantitativas são divididas em discretas ou contínuas. Variáveis quantitativas discretas são variáveis que compreendem valores enumeráveis e normalmente resultam de contagens. Por exemplo, o número de filhos, número de consultas médicas e número de infectados por Covid-19. As variáveis quantitativas contínuas são variáveis que compreendem valores em um intervalo de números e são decorrentes de uma medição. Peso, altura, idade e tempo de internação de pacientes com Covid-19 são exemplos de variáveis quantitativas contínuas. As demais variáveis qualitativas ou categóricas compreendem situações onde existem atributos ou são relativas a alguma qualificação, tendo características não numéricas. Essas variáveis estão divididas em nominais ou ordinais. As variáveis qualitativas nominais são variáveis em que não existe ordenação entre suas possíveis realizações ou categorias. São exemplos desse tipo de variável: o óbito, sim ou não, infectado por Covid-19, sim ou não, região de procedência, entre outras. Quando a variável qualitativa possui apenas duas categorias, como doente ou não doente, é chamada de variável dicotômica. As variáveis qualitativas ordinais são variáveis quando as suas categorias possuem alguma ordenação. Faixa etária, nível socioeconômico, nível de ansiedade diante da pandemia, entre outros, são exemplos desse tipo de variável. As categorias das variáveis qualitativas devem ser exclusivas, pessoal, ou seja, não pode haver intersecção entre elas. Vale ressaltar que para cada tipo de variável há um tratamento estatístico diferente. Por isso, é tão importante saber classificar corretamente a variável em estudo. Vejamos agora algumas particularidades sobre as variáveis. É possível categorizar variáveis contínuas considerando faixa de valores. Por exemplo, ao invés de trabalharmos com a variável numérica IMC, podemos transformá-las em categorias, como baixo peso, normal, sobrepeso, obesidade, obesidade grave. Assim, se o indivíduo que possui IMC igual a 26,4, passará a pertencer à categoria sobrepeso. Vale ressaltar, pessoal, que sempre que possível, devemos coletar a variável de interesse na sua escala original e só depois, caso seja de interesse, a gente deve categorizá-la. Pois, quando categorizamos uma variável, nós perdemos
informação. Outro ponto importante é o registro versus a natureza de uma variável. Por exemplo, a variável idade em números de anos, ela é registrada como discreta, mas a sua natureza é contínua. Uma variável com apenas duas categorias é chamada de dicotômica. Também é possível realizar transformações nas variáveis, como, por exemplo, aplicar a função logarítmica na contagem de células. E o fato de atribuirmos valores numéricos, tá, como codificação de uma variável categórica, não a torna numérica. Bom, como dito anteriormente, o tipo da variável indicará o tratamento estatístico a ser utilizado. Podemos resumir uma variável qualitativa através do cálculo da distribuição de frequências e uma variável quantitativa através do cálculo de medidas resumo, como média, quartízedes e o padrão. Lembrando que também podemos categorizar uma variável quantitativa e então calcular a sua distribuição de frequências. A visualização dos dados é uma etapa importantíssima na análise estatística, pois é a partir dela que criamos a intuição necessária para escolher o teste ou modelo mais adequado para o nosso problema. As visualizações elas podem ser uma simples medida resumo, um conjunto dessas medidas organizadas em uma tabela ou a representação de parte dos dados em um gráfico. Existem vários tipos de gráficos e sua escolha também será feita respeitando o tipo da variável de interesse. Nesse slide, temos os principais gráficos utilizados para cada tipo de variável. No entanto, veremos detalhadamente como resumir as informações nas próximas aulas. Bom, pessoal, espero que tenham aproveitado a aula. Não deixem de assistir o próximo vídeo sobre distribuição de frequências e muito obrigado pela participação. Até a próxima!